GT Entrevistas retorna com o deputado federal por São Paulo, Walter Feldman. Deputado, nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse um pouquinho aí sobre sua trajetória política, vários cargos no Legislativo, no Executivo, inclusive aí governador interino do estado de São Paulo. Conta um pouquinho da sua trajetória política. Bom, ela é antiga. Eu, no ano que vem, faço 40 anos de atividade política. Eu falo isso para os meus filhos. Orgulho. Meu filho tem 33 anos, mais velho. Falo, puxa, ele nasceu, eu já fazendo política. Não conheceu o pai de outra forma. Isso é verdade. Isso, às vezes a gente se ressente bastante. Mas ela foi muito no movimento popular, no movimento social, sindical, comunitário, associativo. Só depois que eu caminhei para a vida parlamentar e executiva. Eu tive 7 mandatos parlamentares, 5 cargos executivos no estado e no município, sempre acompanhando na fundação do PSDB, antigamente PMDB, antes ainda Partido Comunista do Brasil, que todo jovem precisa ter o sonho da igualdade absoluta, e agora na criação da Rede Sustentabilidade. Então, eu na verdade fui do PCdoB / PMDB, fui fundador do PSDB, 25 anos, desde o início, foi a primeira bancada de vereadores aqui em São Paulo e agora fundador da rede, junto com Marina Silva e tantas outras figuras incríveis do país. Eu diria que eu tive um mandato muito de características democráticas e populares, sempre na crença de um Brasil mais livre, mais soberano, mais aberto e mais igualitário, ou seja, fazendo com que os mecanismos da economia, da sociedade, facilitassem o acesso à riqueza a grande parte da população. Se você perguntar para mim o que eu sou hoje, eu diria que sou um humanista. Eu, inclusive, voltei à medicina, que é a minha profissão. Estou trabalhando muito na área da vitamina D, com pesquisa, investigação. Recentemente estive na Índia visitando o Dalai Lama. Conta um pouquinho dessa experiência para discutir cultura de paz. Isso faz uma semana que eu voltei, então eu estou absolutamente envolvido. Nós tivemos uma audiência com ele de 1h20, uma figura hoje considerada o maior líder espiritual, com um grande componente científico. Ele tem convênios com grandes universidades americanas e europeias, até brasileiras, para estudos da neurociência através do cérebro dos monges tibetanos. Tem uma capacidade enorme de meditação com sentimento. O Dalai tem muito divulgado a linha da cultura de paz, da tolerância, da integração entre as várias religiões, para que elas extraiam de si os seus princípios e valores e não fiquem apenas na nomenclatura. Contribuição enorme que elas podem dar para a ética e para a paz no mundo. Muito a questão da compaixão, que é você honesta e sinceramente amar o próximo, se preocupar com o próximo, às vezes mais do que a si próprio, né? Não é a solidariedade, mas é você, com amor real, você dar a sua contribuição à humanidade. Ou seja, eu voltei muito envolvido e numa polêmica dramática. Lições, né, e numa polêmica dramática, porque o Dalai está fora do seu país, que é o Tibete, desde 59. Praticamente foi expulso pelos chineses. Na nossa ida à Índia visitar o Dalai, tivemos um conflito com a China, porque ela não queria que nós visitássemos o Dalai, tendo em vista que ele é um líder religioso, mas tem um histórico político e a China o considera um grande inimigo. Só que o Tibete está sendo destruído na sua tradição, cultura, religião, costumes, por conta de uma postura muito ditatorial e severa do governo chinês, que não soube incorporar e respeitar as culturas tradicionais. Isso tem preocupado muito as nações, porque como os índios aqui no Brasil, os quilombolas, ou comunidades do mundo que estão sendo destruídas, e destruiu a cultura, acabou, nós não teremos esse patrimônio. Então, na Índia, o Dalai hoje tenta preservar essa cultura para que no momento que seja retomado o diálogo China-Tibete, possa tudo voltar para o Tibete, como era antes de 1949, quando o Tibete era uma nação que foi invadida e tomada pela China. Então, estou muito envolvido, criamos uma frente parlamentar, Amigos do Tibete, pela retomada do diálogo China-Tibete. Tem muita gente no mundo envolvida, o próprio ator Richard Gere, famosíssimo, né? Uma linda mulher, ele é um ativista internacional muito importante nessa área.
E eu volto muito feliz, fizemos uma gravação com o Dalai, que oportunamente eu vou te passar para você colocar no seu programa. Com certeza. Estamos muito animados nessas batalhas. São batalhas, eu diria, estratégicas para um mundo mais humano e mais correto. E perfeito, né? E que se identificam aí com os princípios aí do partido que o senhor fundou e a Rede. Muito. A Rede é talvez o primeiro partido que incorporou a bandeira da cultura de paz dentro do seu estatuto. Quando aconteceram as manifestações de junho, que todos nós apoiamos, porque era a manifestação da sociedade de maneira limpa, aberta, a favor de um sistema político com serviços públicos de qualidade, de combate à corrupção, nós sempre fomos contra a violência, os black blocs, essa violência que não expressava o sonho de um povo inteiro que quer mudança, mas não quer guerra civil, não quer quebradeira nas ruas, de ônibus, de bancos, não é isso. Isso é uma questão, eu diria, do nosso passado, quando a gente acreditava que a democracia só se conquistaria com luta armada. Isso está ultrapassado, nós queremos hoje, nos instrumentos democráticos, fazer a mudança que o Brasil precisa. Nesses termos, fazer a mudança que o Brasil precisa, é preciso aí ouvir aí a voz das ruas. E você apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, justamente para isso, né? Para ouvir a população, não só com o referendo, não só com o plebiscito, mas sim ouvir o que a população tem a dizer. Como funciona essa PEC? Olha, ela foi assinada pela maioria dos parlamentares, nós chamamos de consulta pública ou consulta popular, que é muito sintonizada com o que aconteceu nas ruas a partir de junho. Ou seja, o político ou as instituições hoje organizadas da sociedade, eu diria institucionais, públicas, elas têm o costume de perguntar à sociedade aquilo que já pré-definiram. Por exemplo, um plebiscito, você é a favor ou contra o armamento particular? Você é a favor ou contra o presidencialismo? Esses são os referendos e o plebiscito. O referendo você vota e depois pede a aprovação da sociedade, mas algo que você já votou. A consulta é o seguinte: bom, pessoal, nós temos que fazer uma reforma política. O que vocês gostariam? Falem. Ou seja, é uma porta mais aberta, não é enquadrada dentro de perguntas já organizadas pelo mundo político, que na nossa avaliação estão hoje dessintonizados. Quando o povo vai às ruas, na verdade está dizendo o seguinte: esse modelo político que hoje vigora no Brasil está ultrapassado. É quase o seguinte, a Revolução Francesa, que trouxe esse modelo judiciário, executivo e legislativo, funcionou bem até agora. Agora vamos passar a democracia 1.0 para 2.0, onde haja um novo cidadão político chamado povo. Como é que esse povo pode, de maneira organizada, se manifestar? É isso ainda que as instituições brasileiras não compreenderam. Você veja bem, depois de junho, o que o Poder Executivo fez em resposta às ruas? Nada. O que o Legislativo fez? Nada. O que o Judiciário fez? Pelo menos aprovou o julgamento final dos mensaleiros, mas isso já era uma questão em marcha. Então, mudanças estruturantes ainda, infelizmente, não aconteceram. Essa consulta pública possibilita que essa mudança venha das vozes das ruas. Que é muito importante, sem dúvida. Hoje, fundamental. Deputado, queria que o senhor falasse também sobre um projeto, o Estatuto da Metrópole. Puxa vida, você tocou num tema que me é muito caro. Você lembra, em 2002 foi aprovado no Brasil o Estatuto das Cidades. Certo. Mudou muito o funcionamento das cidades. Plano diretor, participação popular, uso e ocupação do solo, solo criado, uma série de questões que organizaram melhor cidades que até então eram um pouco planejadas. Hoje nós temos um sistema de planejamento muito melhor do que havia antes. Ele foi aprovado com muito impacto, eu me lembro, no governo Fernando Henrique, e hoje funciona um sistema de acompanhamento da organização das cidades através do Ministério das Cidades. Só que incrível, as metrópoles foram esquecidas. E hoje, só para ter uma ideia, as metrópoles representam 51% da população brasileira. Só em São Paulo, a metrópolis paulista tem 20 milhões de pessoas. É 10% do povo do Brasil.
E hoje é tão impressionante esse movimento, que chamado de conurbação, de ajuntamento de cidades, que hoje nós temos em São Paulo a chamada macrometrópole, que junta Campinas, Santos e está indo agora para o Vale do Paraíba. É quase 80% da população do estado de São Paulo. Todas as capitais brasileiras têm isso e outras cidades também têm junções que vão fazendo regiões metropolitanas. Não há legislação nacional sobre essa questão, ou seja, é uma coisa que acontece na prática, mas o governo federal não dá nenhuma importância, não tem tratamento, não dá prioridade. Então, por exemplo, o governo federal quer resolver um problema de habitação em São Paulo, aí resolve o problema de habitação em Osasco, aí resolve um em Guarulhos, ao invés de fazer um plano metropolitano, um só, de mobilidade, de habitação, de saúde. Isso ajudaria muito a organizar administrativamente essas regiões onde vive a maior parte do povo, muitas vezes em sofrimento, né? Ou seja, às vezes você vê problemas no sertão nordestino, às vezes o problema na periferia de São Paulo é tão ou mais grave do que isso. Sem dúvida. O segundo maior problema de abastecimento de água do Brasil é a região metropolitana de São Paulo. Só perde para o polígono das secas, no Nordeste. A questão do lixo, né? Questões muito graves. Então, nós apresentamos em 2004 o Estatuto da Metrópole. Olha só, 10 anos depois, deve ser aprovado essa semana na Câmara Federal, algo que organiza o modelo, que aproxima a União, Estados e municípios e dá um tratamento unificado à questão metropolitana. Então, estou muito feliz. Eu diria que se aprovar esse projeto, eu me sinto como político absolutamente contemplado. Sem dúvida. E, deputado, o senhor estava comentando que retornou aí os trabalhos de médico, queria que o senhor falasse aí sobre a importância da vitamina D. O senhor tem um projeto aí sobre a vitamina D nos alimentos e também tomar um banho de sol aí, que é onde um dos fatores aí, onde a gente pode pegar mais aí, ter o contato com a vitamina D. É incrível como você está por dentro. Eu diria uma das coisas que mais me emocionaram nos últimos anos foi ter voltado à medicina. A política me desviou do meu caminho profissional e político não é profissão, né? Político é um estágio, um momento da vida que você pratica uma cidadania plena na representação, mas não pode ser uma carreira. Hoje eu sou contra isso. Até no Estatuto da Rede nós sugerimos um mandato e uma reeleição. Aí o indivíduo volta para a sua atividade. Mas eu decidi, independente disso, voltar à medicina. Já faz um ano e eu voltei na investigação, na pesquisa científica sobre vitamina D. Porque eu tive vários elementos que me demonstraram que a vitamina D está no limiar da nova medicina. Não é mais aquilo que a gente achava no passado, é um elemento fundamental, uma vitamina para ossos e músculo. Hoje não. Hoje nós sabemos que a vitamina D é um pré-hormônio, que é uma mudança estrutural da sua visão de importância, está funcionando em todas as células do organismo, é fundamental no sistema imunológico e no sistema neurológico, além de outros órgãos fundamentais. E hoje a população vive uma fase de hipovitaminose D. Toda a população. Eu tenho certeza que você tem hipovitaminose D, eu tinha antes de saber. Já fiz exame em 10 médicos, deputados federais, todos têm. Todos também têm essa deficiência da vitamina D. Já fiz um pedido ao ministro da Saúde, um pedido de exame, ele me prometeu fazer, eu tenho certeza que ele tem. Fiz ao governador Geraldo Alckmin, todos têm hipovitaminose D hoje, porque ninguém mais toma sol. Olha. E isso é por uma neurose, particularmente dos dermatologistas, de que sol dá câncer de pele. Então, as pessoas fugiram do sol, quando sai ao sol sempre com fotoprotetor, então não há produção de vitamina D. Pela alimentação, praticamente é muito baixo, né? Porque a natureza criou o sol para produzir vitamina D também, portanto não teve preocupação, se eu pudesse falar assim, em colocar nos alimentos como as outras vitaminas. Então, se você não toma sol, não tem como você tem deficiência de vitamina D. Então, nosso projeto de lei, retomada de sol para todo brasileiro, 15 minutos, 3 vezes por semana, no horário das 10 às 3 da tarde. Todo mundo acha que é antes das 9 ou depois das 4, não serve. Todo mundo não toma sol porque dá câncer de pele. Então,
ou nós retomamos o sol e garantimos que esses 15 minutos não produzem nenhum tumor de pele, não há nenhum trabalho científico em relação a isso, e também nós estamos propondo colocar na alimentação, particularmente nos produtos lácteos. Já pedimos ao ministro para fazer uma pesquisa nacional para que no SUS a vitamina D também seja introduzida. Hoje não existe. Se o médico receitar, vai ter que comprar na farmácia numa dose muito inferior ao necessário. Ou seja, o Brasil está totalmente desatualizado em relação à vitamina D. E eu estou trabalhando numa clínica, tratamento de doenças autoimunes com resultados de cura. Olha, cura, por exemplo, esclerose múltipla, que é a maior casuística da nossa clínica. Temos mais de 2.000 casos de cura com vitamina D em altas doses. Talvez seja a clínica que hoje mais pratica isso no mundo, tanto que nós temos pacientes dos Estados Unidos, da Europa, de toda a América Latina. É uma dificuldade marcar consulta porque, por enquanto, é o local onde se está produzindo esse conhecimento. Nós estamos preparando médicos para poder trabalhar com o nosso protocolo no Brasil inteiro. Muito interessante, sucesso aí nesse trabalho, nessa pesquisa, e que o projeto de lei aí, para que a gente volte, que o brasileiro volte a tomar sol, prossiga aí com sucesso também na Câmara. Deve ser votado nos próximos dias na Comissão de Trabalho, depois Finanças e Justiça, e aí queremos que ele vá a plenário. Perfeito. Walter Feldman, um prazer recebê-lo aqui na NGT, é sempre um prazer conversar com você, falamos aí sobre a rede, nos atualizamos aí sobre vários assuntos mundiais. Muito obrigada pela presença. Não, fico feliz e teu programa está cada vez mais ágil e interessante. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E esse foi o NGT Entrevistas com o deputado federal Walter Feldman. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do NGT Entrevistas. Até mais.